Olá, estamos começando a nossa live de hoje. Agradeço a todos vocês que me acompanham. Já são 462 mil inscritos. Poxa vida, muito obrigado a todos vocês. E sempre recomendo, se você não se inscreveu ou se inscreveu, gosta do conteúdo do canal, indique então algum amigo ou amiga sua. É fácil, só coloca lá blog do Vila, Marco Antônio Vila, ative as notificações, que é aquele sininho. Utilize, como vocês bem fazem, a página dos comentários, né? E coloque like no que vocês gostaram. Lembro que hoje nós postamos a entrevista do professor, economista, ministro, deputado constituinte, deputado federal por várias legislaturas, Delfim Neto, né? Temos uma longa conversa de pouco mais de uma hora, discutindo a história econômica do Brasil, discutindo as questões políticas, passando pela Constituição, discutindo as questões contemporâneas, fazendo uma análise macro da inserção do Brasil no mundo, como é que foi em certo momento do século XX, como é hoje, num amplo painel. Certamente vocês vão gostar, uma espécie de aula magna no campo da economia. Acessem que vocês vão gostar. Uma bela discussão, uma bela análise do professor Delfim Neto. Bem, então eu falo, tá lá o nosso canal, o objetivo é sempre esse, é sempre no sentido de qualificar o debate político no Brasil. E a penúltima entrevista, que foi com o senador, ou melhor, com o embaixador, já estou levando ele ao Senado, seria ótimo se ele fosse senador, o embaixador Rubens Recupero, né? Também já discutindo a questão das relações diplomáticas no Brasil. Então vocês percebem que o canal tem esse intuito, né? E se vocês estarem a plataforma www.cursodovila.com.br, lá encontrarão vários cursos, o primeiro que está sendo oferecido agora, e tem todas as informações, a história da ditadura militar no Brasil, e nesse mês já vai ter mais um, e assim sucessivamente, tá bom? Bem, vamos lá, né, dando um panorama geral. É curioso, normalmente, como é que são as segundas-feiras, né? As segundas-feiras, o mandrião do Palácio do Planalto, aquele que chega tarde, sai cedo, que não lê um documento oficial, que não faz uma reunião construtiva, que não lidera, que ignora os grandes problemas nacionais. Agora mesmo, quando foi perguntado sobre a questão do coronavírus, ele falou, mas todo mundo morre, é o destino de todos, é o destino de todo mundo. É uma pessoa realmente que está muito ligada à maior tragédia sanitária do último século, dos últimos 100 anos, né? E ele fala, não, mas isso é o destino de todo mundo. Ou seja, é aquele descompromisso, né? Tipicamente de um personagem doente, como ele é um psicopata, alguém totalmente desinteressado de liderar o país, que desconhece os grandes problemas nacionais por falta de estudo, por preguiça, né? E falta de capacidade também ao longo da sua vida. Ele não construiu nada, ele passou 30 anos como parlamentar, 2 no Rio e 28 em Brasília, e não deixou absolutamente nada, a não ser ataques sucessivos ao Estado Democrático de Direito, à Constituição. E aí pode-se até explicar com uma psicologia de botequim que alguém que saiu como um fracassado, ele é um fracassado profissional, ele é um mau soldado, ele saiu do exército após condenação por terrorismo, ele é terrorista, né? Foi preso quando era capitão, né? Por quebra da obediência, hierarquia, princípios basilares da organização militar. Portanto, esse fracassado, por uma série de circunstâncias que nós já algumas vezes tocamos aqui em encontros anteriores, acabou chegando à presidência da República e faz agora o maior desastre da história nacional. Veja, inclusive, o que fala o professor Delfim Neto sobre esse ano, né? E o que vai ser daqui para frente, né? A destruição de milhares de empresas, de milhões de desempregados. Nós vamos atingir em agosto, sem exagero, em torno de 20 milhões de desempregados no Brasil, se é que o número não vai ser maior. E essas ações aí querendo interromper o isolamento social, né? Querendo apressar, isso pode ter um efeito devastador de uma segunda onda. E aí, como nós falamos aqui, hoje eu vi, inclusive, o professor Afonso Celso Pastor, também numa bela entrevista, né, que eu estava lendo, dizer o seguinte, algo que nós comentamos aqui nos nossos encontros, ou seja, você faz o isolamento, a questão econômica, a crise econômica, ela não se deve ao isolamento, mas ao Covid-19. Nós falamos isso diversas vezes, né? A questão é o vírus. E se você quer apressar esse
nesse processo, o que vai ocorrer é que você vai estender no tempo a epidemia. E ao estendê-la no tempo, com o maior número de contaminados e de óbitos, você vai estender no tempo a crise econômica. As ações deveriam ter sido tomadas lá atrás, mas há um complicador nessa história. E qual é o complicador? É o Mandrião. O Mandrião e sua malta, né? Aquela caterva que cerca a presidência da República, que nenhum chega para ele e fala, olha, ô cidadão, acompanha o que está ocorrendo no mundo, né? Tenha consciência, né? Seja presidente, seja responsável, né? Mas não, ele estimulou todas as medidas de desobediência no campo do isolamento. E, inclusive, no último fim de semana, no sábado e no domingo, e nós comentamos, tanto no sábado como no domingo. Consequentemente, nós temos esse cenário de grande tragédia, e pode registrar, os números vão ser muito altos. Nós não atingimos o tal de platô, como eu vi uma senhora aqui de São Paulo falar, não, atingiu o platô, que seria o alto da curva, e a partir dali começa a queda. Não há um indicador disso, pelo contrário, o aumento ontem e hoje do número de mortes começa a crescer, é um sinal extremamente preocupante e que os especialistas já tinham dito. E nessa história toda, o elemento complicador é o presidente da República. Imagina, nomeou agora para o Ministério da Saúde um cidadão que era proprietário de escola de línguas. É inacreditável o que esse homem faz. É inacreditável. Nomeou um cidadão que era dono de uma escola de línguas, que agora é dono aí de umas empresas, etc., que não entende nada de saúde pública. Nada. E o senhor João Gabardo, nós falamos aqui, que agora está trabalhando em São Paulo, que era da equipe do Mandetta, disse o quê? Todos que estão lá, ninguém entende nada de saúde pública, algo que nós estamos sistematicamente dizendo aqui. Ou seja, portanto, no campo sanitário, a situação está pior hoje do que estava ontem, que estava pior em relação ao que estava domingo, que estava pior do que sábado, do que sexta. Em suma, o número de contaminados aumenta, o número de óbitos aumenta e a situação é extremamente grave. Mas a impressão que dá hoje, por exemplo, é que está tudo tranquilo. O presidente da República, em momento algum, falou sobre a questão, nada. E sobre a crise econômica? Também nada. Onde está o Paulo Guedes, o posto Ipiranga? Onde está? Não era o gênio da raça, aquele que quer resolver tudo? Aonde está no sábado, no domingo, na segunda, na terça-feira? Cadê o Paulo Guedes? Né? Enquanto isso, é como a situação se agrava, mais empresas quebram, mais desempregados, né? E o auxílio emergencial? E a discussão do que nós vamos fazer depois? Porque tem o momento, que é o agora, e o depois. Ele nem sabe, e sua equipe, o que vai fazer agora nem o depois. Em suma, e por quê? Porque não é cobrado, porque não há presidente. A grande questão é que não há presidente da República, né? Há uma ausência de poder dentro do nosso Planalto. O que há é uma caterva, uma malta liderada por um Mandrião que conspira contra o Estado Democrático de Direito a todo momento, que só pensa no poder e preferencialmente no poder absoluto para impor uma ditadura no país. É isso. E protege a sua família, que é uma organização criminosa, né? Passa os 24 horas pensando como proteger e esconder os crimes dele e da família e de toda a caterva que o cerca. Enquanto isso, a crise se aprofunda. Sanitária e a crise econômica. E a questão político-institucional dá uma pequena diminuição porque ele não falou. Porque ele não falou nada. Porque na hora que ele fala, aí a crise volta a subir. E sobre a crise, acho que vale a pena, eu peguei dois momentos dessa questão. Ele conspira, ele é um golpista, né? Ele é alguém que conspira contra o Brasil. O maior problema do Brasil hoje, insisto, muitos falam agora, fico satisfeito, mas nós falamos isso há tempo, não é o coronavírus, o grande problema é o Bolsonaro, mas sobre duas questões. Uma sobre a questão da intervenção militar e outra a questão do despacho agora aqui do ministro Celso de Mello, que é extremamente importante a decisão que ele tomou, e lendo algumas passagens do que disse o ministro sobre a questão que envolvia, inclusive, lá a questão do aparelho, do telefone, do celular, do presidente e de outras pessoas, que ele negou, né, e apresenta uma interpretação muito interessante que me parece importante, uma reflexão do decano da Suprema Corte sobre o momento histórico que nós estamos vivendo. Vale a pena a gente ler com cuidado o que ele disse. Vamos lá, então.
A primeira questão que o ministro Celso de Mello diz aqui, ele faz uma longa introdução, né? É justamente, eu vou ler literalmente o que ele diz. Notícias divulgadas pelos meios de comunicação social revelaram que o presidente da República ter-se-ia manifestado no sentido de não cumprir e de não se submeter a eventual ordem desta Corte Suprema, que determinasse a apreensão cautelar do seu aparelho celular, muito embora sequer houvesse, isso é importante, naquele momento qualquer decisão nesse sentido, mas simples despacho de encaminhamento dos autos de que sou relator ao eminente senhor Procurador-Geral da República que ostenta a condição Bem, questão, portanto, como ele está dizendo, sequer havia qualquer decisão, mas o Mandrião já aproveitou dentro da sua ignorância também e do seu golpismo e do seu nazifascismo, né? Que ele tem fortes características nazistas, assim como quem o segue, fortes características do fascismo, né? E isso é uma coisa que está presente no Brasil de há muito, e nós desprezamos. Eu estava até hoje, tem vários trabalhos, mas lendo aqui o Stanley Hilton, Suástica sobre o Brasil, a história da espionagem alemã no Brasil, tem também outros trabalhos dele, bons, sobre os anos 30, anos 40, do mesmo historiador, ou a gente pode ler outros autores que mostram, né, a questão do antissemitismo na era Vargas, da Tuti Carneiro, mostrando como você tem isso presente no interior do aparelho de Estado e com presença em parte da sociedade brasileira. Portanto, isso não é uma coisa nova. Isso é algo que estava no teatro da política, no fundo da cena. Mas permitiu, já que o protagonista era ele, um criminoso nazifascista, esses que estavam no fundo da cena começaram a caminhar para agora estarem como protagonistas também. Eles estavam aqui, não é que eles não estavam, é que eles estavam lá atrás, até envergonhados de dizer o que eles pensam. Mas agora é o liberou geral, porque o Bolsonaro, quando ele fala e age dessa forma, ele traz consigo, abre condições para que venham todos nazistas, fascistas, reacionários, né? Gente com bandeira da Ucrânia, gente, né? Daqui a pouco só falta a bandeira da Ku Klux Klan aqui, é o que está faltando. Bem, já teve em Brasília no sábado à noite essa cidadã, essa Sara aí, que tem um pseudônimo aí, né, colocou tochas, claramente a referência ao movimento racista norte-americano. E sobre isso, vale apenas um parênteses, pequeno parênteses para a gente voltar aqui, o que está acontecendo nos Estados Unidos, 7 dias, né, uma explosão racial. Esse é um ano eleitoral, tudo indica que o Trump não vai ser eleito, primeiro por causa dessa explosão racial, vai enfraquecê-lo ainda mais. Tem a crise econômica, o desemprego, o coronavírus, né, e as ações constantes dele de ataque a valores tradicionais que vêm lá do século XVIII, da formação dos Estados Unidos da América. Então esse é o cenário, né? E aí ele está agora desesperado e começa a atacar todos, inclusive querendo transformar um movimento antifascista, as manifestações livres e democráticas, em movimentos terroristas. E aqui, o aio, porque ele funciona como aio em relação ao senhor, porque o senhor do Bolsonaro não é a Constituição, não é a bandeira, ele é um traidor da pátria, ele trai a Lei de Segurança Nacional todo dia, traz a Constituição. Então, ele agora começou a repetir. Ele nem sabe o que é o movimento antifascista, ele não tem ideia nenhuma. É um mandrião, um homem ignorante, um homem que tem 500 palavras no vocabulário. Começou a repetir tudo o que o Trump está dizendo. E isso também vai ter reflexo aqui no Brasil. Aguardem porque é capaz dele dar alguma declaração sobre a questão do que está ocorrendo nos Estados Unidos, né? E ele é servil, né? É uma pessoa que vive de joelhos para o imperialismo norte-americano, e isso vai criar ainda mais problemas para o Brasil. Mas vamos voltar à questão do Celso de Mello. Ele vai mostrando, olha, tal insólita ameaça de desrespeito à eventual ordem judicial, ele está se referindo ao Bolsonaro, ao Mandrião, emanada de autoridade judiciária competente, de todo inadmissível na perspectiva do princípio constitucional da separação dos poderes, né, se efetivamente cumprida, configuraria gravíssimo comportamento transgressor por parte do presidente da República. Ele identifica no Mandrião, da autoridade e da supremacia da Constituição Federal. Continua o decano da Suprema Corte. Parece-me oportuno, por isso mesmo, em face das circunstâncias que se revelam subjacentes a essa causa, fazer algumas observações que reputo necessárias e adequadas a essa preconizada resistência presidencial. E aí ele vai fazendo todo um levantamento sobre o momento histórico que nós estamos vivendo, né? E diz ele, eu não vou ler todo porque é um longo documento, né? São 28 páginas.
Torna-se essencial reafirmar, desde logo, nesse singular momento em que o Brasil enfrenta gravíssimos desafios, que o Supremo Tribunal Federal, atento à sua alta responsabilidade institucional, não, está grifado, não transigirá, nem, grifado, renunciará ao desempenho isento e impessoal da jurisdição, fazendo sempre prevalecer, grifado também, os valores fundantes da ordem democrática e prestando incondicional reverência ao primado da Constituição, ao império das leis e à superioridade política e jurídica das ideias que informam e que animam o espírito da República. Eu acho que isso está brilhante. Está brilhante qual é a posição, portanto, do ministro Celso de Mello. Ele faz uma série de referências, faz toda uma análise, faz uma série de lembranças históricas do governo Floriano, do governo Hermes da Fonseca, etc, etc. E até na página 11 ele faz uma citação que nós aqui costumamos sempre fazer. Ele fala assim: daí a advertência do saudoso e eminente deputado federal Ulisses Guimarães em memorável discurso proferido a 5 de outubro, no encerramento da Assembleia Nacional Constituinte. E aí cita o que está aqui no meu livro, Eu já citei várias vezes exatamente a mesma passagem, exatamente, que diz assim, o doutor Ulisses: a Constituição não é perfeita, ela própria confessa ao admitir a reforma. Quanto a ela, discordar, sim. Divergir, sim. Descumprir, jamais. Afrontá-la, nunca. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Exatamente o que diz o ministro Celso de Mello, que deve nos acompanhar, creio, nas madrugadas, aí que ele dorme tarde. Exatamente, está aqui, exatamente. E isso é dirigido ao Mandrião. Se ele é traidor da Constituição, e aqui foi o primeiro lugar que vocês ouviram isso, ele é traidor da pátria. Ele não nos representa, ao contrário do que disse o general ontem, que não vamos referir mais, eu assisto um vídeo de ontem, que quis ligar a pátria a Bolsonaro, Não dá, Não dá, vamos falar sério, Não vamos fazer palhaço, é coisa de botequim, Depois da milésima cerveja, Então vamos falar coisa séria. Vejam um vídeo de ontem, eu me refiro a esse cidadão, não vou perder tempo de ficar falando agora, De fazer uma associação dessa é ridícula. Então é isso que disse o doutor Ulisses: traidor da Constituição, traidor da pátria. Então, quando ele está fazendo esse despacho, claramente é uma apresentação do que é o Supremo, do que são as leis, o que é o Estado Democrático de Direito, o que é a Constituição, e lembrando ao Mandrião que ninguém está com medo. Quem está com medo é ele. É ele. Não são os ministros da Suprema Corte ou o decano da Corte. Não, é ele, porque ele vai terminar preso. Bolsonaro vai terminar preso, como nós falávamos antigamente, vai ver o sol nascer quadrado, ele vai terminar em Bangu 8. Todo esse barulho que ele faz, toda essa coisa, toda essa fumaça é para esconder os crimes dele, da família e da caterva que o cerca. Do Queiroz, do Adriano, da relação dele com as milícias, de todos os crimes que ele cometeu. Ele empregou 102 familiares, a maior parte deles nunca compareceu ao trabalho, E basta investigar um pouco, bate, e aí tem um inquérito ao cargo do ministro Alexandre de Moraes, que agora inclusive tomou posse também no Tribunal Superior Eleitoral, a questão das fake news. E ele sabe, o Mandrião, que vai terminar no Carlos, porque o Carlos é o criminoso, tal qual o pai, todos os filhos são criminosos, é ele que articula toda essa rede com dinheiro público. O gabinete do ódio é pago com dinheiro meu, seu, nosso, e com dinheiro de maus empresários. E eu estou aguardando esses maus empresários. Hoje eu estava lendo aqui a entrevista de uma deputada, no jornal o Globo, e que há uma série de informações de nomes ali que eu tenho certeza que alguns já foram detectados pelo ministro Alexandre de Moraes, mas que vão ser investigados. Que são esses maus empresários, segundo Anselmo Góes no Globo, pagava uma caixinha de 2 milhões de reais para toda essa quadrilha, que injuriava, caluniava, difamava, com o dinheiro de maus empresários e com dinheiro público, que o pessoal do Gabinete do Ódio. E as investigações do Alexandre de Moraes estão chegando aonde interessa. E ele foi muito rápido, ele falou: primeiro, vamos fazer uma fase inicial, vamos avaliar tudo, depois de toda essa avaliação, aí sim, nós vamos dar o passo seguinte. E o passo seguinte é a prisão do Carluccio. E prender o Carluccio, eu quero ver, olhando o despacho do ministro Celso de Mello, se ele vai ter coragem de afrontar a Constituição, o Mandrião criminoso Bolsonaro.
Além dessa questão hoje, né, do despacho do ministro e dessa análise, que eu acho que é a questão central, né, e nós estamos paralisados, engessados, frente à crise sanitária, à crise econômica, situação terrível, e não há governo. Não há governo. Não dá nem para falar, ai governo, não sou contra, porque não há governo. Não é possível ser contra algo que não existe. Não existe governo, né? Não existe reunião de ministros, viagens do presidente pelo país. Ele é tão covarde, que ele só fica em Brasília, aí ele pega um helicóptero e vai a alguma cidade vizinha ali de Goiás. É isso. Ele tem medo de andar pelo Brasil. Onde já se viu um presidente ter medo do seu povo? Ele tem medo. Ele não vem a São Paulo, eu duvido se ele andaria aqui na Avenida Paulista. Ele tem medo, esse homem. Então, não há governo. Ele não se reúne, não discute. Olha a agenda dele. Ele fica conversando com o youtuber dessa turma dele, de nazifascistas. Ele, em momento algum, se desloca pelo país. E quando eu cobro a visita a hospitais, centros de pesquisa, mas pode visitar outras coisas, viaja pelo país, homem. Mas ele tem medo dos brasileiros. Onde já se viu um presidente que tem medo, né, do povo, do povo do seu país? É ele. A outra questão é a intervenção militar. Tudo começa, tem essa questão antiga, eu já comentei com vocês, mas faço questão de retomá-lo. O artigo 142 da Constituição. Ouçam, assistam a entrevista do ministro, está no meu canal, Luiz Roberto Barroso. Inclusive eu fiz até um recorte especial até sobre essa parte também, vocês encontram no canal. E tem a entrevista completa que é brilhante e excelente. A questão toda que envolve a caput do artigo 142, quem vai resolver essa questão, e o ministro foi de uma sapiência ímpar, o ministro Barroso, quando ele se refere, e nós já falamos tantas vezes aqui, a Constituição e quem é o guardião da Constituição, né? E se vocês leem a Constituição, ela é muito clara que quem é o guardião da Constituição é o Supremo Tribunal Federal. E cabe ao Supremo Tribunal Federal que compete a defesa da Constituição. Está aqui, se vocês olharem a seção 2, começa com o artigo 101, né? Como é a composição do Supremo, né? Quem o compõe, e aí vem o artigo 102, o que compete ao Supremo, principalmente, no caput do artigo 102, compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente a guarda da Constituição. E diz, com muita propriedade, o ministro Barroso, que qualquer coisa que passasse pela tal, entre aspas, intervenção federal, artigo 142, passa pela autorização do Supremo Tribunal Federal. E por quê? Porque o senhor Aras foi num programa de televisão. Ei, Aras, Deus do céu, que diria o seu pai do senhor, hein? Meu Deus, a família, todo mundo. E insinuou na entrevista que poderia ter uma intervenção militar por determinação do executivo. Causou uma balbúrdia, ele soltou uma nota, né? Tentando justificar, dizendo que não, né? Afirmou em nota nessa terça-feira, estou citando o Globo, que a Constituição não admite intervenção militar, que as Forças Armadas existem para a garantia da lei e da ordem a fim de preservar o regime da democracia participativa brasileira. Né? E isso é óbvio, né? Isso ele falou óbvio lulante, né? Porque ele tinha dito no programa, afirmou que as Forças Armadas podem agir se um poder invadir a competência do outro. Foi isso que ele tinha dito. Aí voltou atrás, fez isso. Qual é o verdadeiro Aras? É o do programa ou da nota? É uma pergunta, né? É uma pergunta. E a questão que se coloca, e é muito claro o artigo 142, que cabe, e o ministro Barroso, assistam, que está brilhante a fala dele sobre essa questão que está no programa, no nosso canal, e há um recorte, fiz questão até de recortar só essa parte, além da entrevista completa, que não, caberia nesse caso ao Supremo Tribunal Federal. Caberia ao Supremo Tribunal Federal. E aí vem a fala que me irrita profundamente, e que eu já citei aqui, de poder moderador. A OAB fez, inclusive, um parecer muito bom, né? Eu li hoje também, vocês podem na íntegra, tá no blog, acho que do Fausto Macedo, né? E tá na íntegra tal, e explica, detalha, analisa. Mas eu faço questão, alguns falam, mas as Forças Armadas para ser poder moderador, é que ninguém entende, é que a palavra moderador o pessoal leva ao pé da letra, acha que é para moderar. Não, isso é uma invenção de um filósofo francês que não pegou em lugar algum, o Benjamin Constant, e cismou e pegou só no Brasil na Constituição de 1824, que foi, é bom lembrar que uma Constituição outorgada, imposta pelo Poder Executivo, sem consulta popular, e que se entenda-se consulta popular em 1824, quando a maior parte da população brasileira era escrava, você tinha um voto em que participava uma ínfima minoria da população, mas houve algum tipo de consulta para formar a Assembleia
Assembleia Constituinte, que ele fechou em novembro do ano anterior, né, em 1823, com a força militar, né, e impôs a 25 de março de 1824 a Constituição. E ele ficou com dois poderes, tinha o legislativo, o judiciário, o executivo, que era ele, imperador, Pedro I, e o poder maduro, que era ele também. Então, perceba, e que muitas vezes, quando as pessoas falam, são 4 artigos que a Constituição de 24 dedica ao poder moderador. Artigo 98, o poder moderador é a chave de toda a organização política e é delegado privativamente ao imperador como chefe supremo da nação e seu primeiro representante para que, incessantemente, vele sobre a manutenção da independência, equilíbrio e harmonia dos demais poderes políticos. Só que ele já é um poder, o executivo, e o moderador também é ele. Então, veja que maravilha isso daqui. Aí, artigo 99, a pessoa do imperador é inviolável e sagrada. Ele não está sujeito a responsabilidade alguma. Mas só isso, só o artigo 99... Repito, a pessoa do imperador é inviolável e sagrada. Ele não está sujeito a responsabilidade alguma. Isso aqui é um horror o tal poder moderador da Constituição de 1824. Então é uma bobagem quando fala o exército deve exercer o papel, ou que na história do Brasil tem exercido o papel de moderador. Mentira! Né? Isso não se sustenta. De onde tiraram isso? De onde? O 1889 é um golpe militar à República naquela sexta-feira. E aí toda a primeira República, até 1930, tem sucessivos golpes ou ações militares, rompendo com a ordem legal. Você pode questionar a ordem legal de 1891, mas você teve as rebeliões sedentistas, 1922, 1924, teve a Coluna Prestes, tem a questão lá do Floriano, as rebeliões, a Revolução Federalista e o massacre que foi a Revolução Federalista, né, em Santa Catarina, Paraná, especialmente no Rio Grande do Sul, né? Aí você passa outros momentos, a década de 30, marcada por golpes. Que poder moderador foi o Exército? Quantos golpes na década de 30? E nos anos 40? E nos anos 40? Né? E nos anos 50? E em 55, em novembro, tivemos 3 presidentes. E em 61, a crise do Jânio Quadros. Que poder moderador! Quase chegamos a uma guerra civil. Em 64. Então isso é uma balela. O exército foi um poder moderador, uma espécie, uma imagem bem nova, hein? Um algodão entre os cristais. Nada disso. Isso é uma bobagem, né? E não se refere a essa Constituição de 24, que é um horror. Isso aqui é um horror. É um horror, né? Uma questão que, inclusive, ignora os escravos, que não passa aqui pela Constituição. Então, chega, né? Não vamos falar bobagem. Então, tem o bom parecer da OAB. A questão que se coloca, portanto, é que falar em intervenção militar é golpe de Estado. E quando ele comparece às manifestações, ele é um homem que não sustenta o que ele fala, né? Ele é um homem fraco, a gente percebe, é um homem fraco, né? Ele tem o olhar de alguém sempre com medo. Claro, ele está com medo de ir para Bangu 8, mas ele sempre teve medo. Então, quando ele comparece no domingo àquela manifestação, primeiro de helicóptero, aquela coisa patética, paga com o meu, com o seu, com o nosso dinheiro, depois a cavalo, ele não sabe, quase caiu do cavalo, e já tem piada, quem era o cavalo, tal, né? Tudo bem, vamos em frente, coitado do cavalo, aí o tempo passa. Mas aí ele desce, aí vai cumprimentar as pessoas, e estava lá, não só quebrando, o que é grave, todas as regras sanitárias, como os cartazes, todos pregando golpe, fechamento de Congresso do Supremo, ditadura militar, AI-5, intervenção militar, e por aí vai, num pessoal extremista, a questão das armas, tudo aquilo, né? O próprio Moro denunciou que ele com aquela liberação das armas, que o Bolsonaro estava querendo uma rebelião militar, armada, militar com grupos milicianos, porque no fundo ele não gosta do exército, ele tem trauma. Ele foi condenado, por terrorismo. O sonho dele é ter milícias. E aí lembra um pouco Chaves. Voltaremos a essa questão, né? E a tradição, triste tradição latino-americana. Mas ele não vai conseguir, o golpismo não vai passar. E nem ele como golpista. Mas esse é a grande questão que está presente aí. Ele não está preocupado com nenhuma das questões que nós estamos, a crise sanitária e a crise econômica. Isso nem passa pela cabeça dele. Se você gostou dessa live e tantas outras no meu canal, se não se inscrever, é fácil. Blog do Vila, Marco Antônio Vila, ative as notificações, utilize, como vocês fazem muito bem, a página dos comentários, né? Coloque like no que vocês gostaram. E lembro também que na plataforma www.cursosdovila.com.br tem vários cursos. O primeiro que eu ofereci da história da ditadura militar no Brasil. E lembro também, para ser bem rápido, que postamos hoje a excelente entrevista de Delfim Neto. Assista, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vão ver um grande apanhado da história econômica do Brasil. Tá bom? Até!